Quantas vezes você já disse a si mesmo que amanhã será diferente? Quantas oportunidades mais você vai deixar escapar antes de perceber que a mudança não acontece sozinha? Você já esperou demais. Os dias passam, as semanas evaporam, e você continua preso na mesma rotina, com as mesmas desculpas, as mesmas correntes invisíveis que impedem seu avanço. Hoje não é um dia qualquer. Hoje é o ponto de virada. Você não precisa de um ano, nem mesmo de um mês. Só precisa de 7 dias de determinação absoluta, 7 dias para romper com o que te limita e forjar a versão mais poderosa de si mesmo. Neste vídeo, vou te mostrar um plano estoico projetado para transformar sua mentalidade, sua disciplina e sua vida em apenas uma semana. Não é um desafio para qualquer um, é para aqueles que estão dispostos a deixar a mediocridade para trás e abraçar o sacrifício necessário para renascer. Chega de desculpas. É agora ou nunca. Mas antes deixe-me contar a história de Daniel. Daniel sempre havia sido um homem prático. Sua vida era regida pela lógica, horários e eficiência. Nunca foi alguém que parasse para pensar em como realmente se sentia. Enquanto tudo estivesse em ordem, não havia razão para questionar nada. Mas um dia, seu mundo perfeitamente estruturado vacilou da forma mais inesperada. Uma ligação de sua irmã. Papai vendeu a casa. Ele vai embora do país. Daniel piscou, atordoado. Seu pai, o homem que sempre havia sido sua referência de estabilidade, simplesmente ia embora. Sem avisar, sem consultar. Pela primeira vez em anos, sentiu que não tinha controle de nada. Naquela noite, em vez de seguir sua rotina de trabalho e televisão, saiu para caminhar sem rumo. As luzes da cidade piscavam sobre sua cabeça e, pela primeira vez em muito tempo, se permitiu sentir algo além da produtividade. Vazio. Percebeu que havia construído sua vida como uma engrenagem a mais do sistema, sempre cumprindo com o que se esperava dele, sem se perguntar se era isso que realmente queria. Voltou para casa e se olhou no espelho. Viu um homem que havia passado tempo demais no piloto automático. Foi então que se lembrou de uma frase que havia lido certa vez em um livro de filosofia. Ninguém é livre se não for dono de si mesmo. Não podia continuar se deixando para depois. Se seu próprio pai havia tido a coragem de fazer uma mudança radical, por que ele não? Decidiu-se dar 7 dias para mudar seu rumo. Não para fazer algo drástico, mas para romper com a inércia que o mantinha preso. No primeiro dia, se permitiu dormir até tarde sem culpa. No segundo, comprou um caderno e escreveu todas as coisas que lhe davam medo de admitir. No terceiro, se atreveu a fazer algo fora de sua zona de conforto, conversar com um desconhecido em um café. No quarto, deixou o celular em casa e passou o dia sem distrações digitais. No quinto, enfrentou uma verdade incômoda. Seu trabalho não o fazia feliz. No sexto dia, se olhou novamente no espelho. Havia algo diferente em seu reflexo. Não uma transformação total, mas sim uma faísca, um vislumbre de alguém que estava despertando. E no sétimo dia, fez o que nunca pensou que faria. Redigiu seu pedido de demissão e decidiu tirar um mês para descobrir o que realmente queria. Não sabia exatamente o que ia acontecer depois, mas pela primeira vez em sua vida, não tinha medo. Porque havia entendido que ser dono de si mesmo não significava ter todas as respostas, mas sim se atrever a fazer as perguntas corretas. Agora me diga, você vai continuar esperando ou vai tomar o controle agora? Comecemos. 1. Bloqueie as distrações. Imagine que você tem em seu poder uma coleção de moedas raras, cada uma com um valor incalculável. São peças únicas, irrepetíveis. Agora imagine que, sem perceber, você as deixa cair no bueiro cada vez que abre o Instagram, que permite que o vento as leve cada vez que entra no Twitter, para discutir com estranhos, ou que as troca por lixo cada vez que mergulha em vídeos irrelevantes do TikTok. Assim, tão valiosa é a sua atenção. Cada minuto que você dá de presente sem pensar é uma moeda perdida, um recurso que você nunca recuperará. E, no entanto, vivemos como se tivéssemos um suprimento inesgotável. Não é coincidência. Não é uma simples fraqueza pessoal. As redes sociais e os aplicativos são projetados para capturar e reter sua atenção o máximo de tempo possível. São produtos otimizados para a distração, criados por especialistas em comportamento humano, que utilizam psicologia e neurociência para fazer você deslizar, clicar,
e continuar assistindo. Como bem expõe o dilema das redes, cada notificação é uma isca, cada curtida é um golpe de dopamina calculado para mantê-lo viciado. Você está sendo manipulado, e o pior é que mal percebe. Sua mente é um campo de batalha. De um lado estão suas metas, seu foco, seu desejo de melhorar. Do outro, estão as empresas multimilionárias cujo objetivo é fragmentar sua concentração em 1000 pedaços. E até agora quem está ganhando? Epicteto disse: nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. E parte de ser dono de si mesmo é dominar a atenção. Uma mente dispersa é uma mente fraca. Se você não controla em que coloca sua atenção, alguém mais o fará por você. A disciplina não é uma opção. É a única maneira de se proteger em um mundo projetado para distraí-lo. Pense em quantas vezes você tentou trabalhar em algo importante, estudar ou simplesmente ler um livro, mas uma notificação interrompe seu fluxo. Só um segundo, você pensa. Mas esse segundo se transforma em minutos, e esses minutos em horas. No final do dia, você termina com a sensação de ter estado ocupado, mas sem ter realizado nada realmente valioso. Então a grande pergunta: você realmente decide em que investe seu tempo ou está dando de presente sem perceber? Se você realmente valoriza sua atenção, é hora de defendê-la. Não basta boas intenções, você precisa de ação real. Aqui estão algumas estratégias eficazes. Use aplicativos de bloqueio. Se as redes são muito tentadoras, use aplicativos como Freedom ou Cold Turkey para bloqueá-las durante suas horas de foco. Modo avião. Elimine a possibilidade de interrupções. Se algo for realmente importante, te encontrarão de outra maneira. Técnica Pomodoro. Trabalhe em intervalos de 25 minutos sem distrações, seguidos de breves descansos. É um sistema comprovado para melhorar a produtividade. Aplicativo Forest. Transforme sua concentração em um ato de impacto ecológico. Se você conseguir se concentrar, planta uma árvore virtual que depois pode se tornar uma árvore real. Estas são ferramentas, mas a decisão final é sua. Bloquear distrações é uma declaração de independência, um ato de rebelião contra um sistema projetado para roubar seu tempo. Quando você aprende a bloquear distrações, ganha muito mais do que produtividade. Ganha clareza mental, disciplina e um senso de controle sobre sua própria vida. Deixa de viver à mercê de algoritmos e começa a decidir com intenção. Seu foco se transforma em uma arma poderosa. Então, da próxima vez que sentir o impulso de verificar seu celular, pergunte-se: esta notificação merece uma de minhas moedas raras? Ou é hora de começar a proteger o mais valioso que tenho? Se esta é a sua primeira vez no meu canal, peço que me ajude se inscrevendo e curtindo o vídeo. Assim, poderei continuar criando mais conteúdo como este no futuro. 2. Seu corpo reflete sua disciplina. Seu corpo não mente. Cada prega de gordura acumulada, cada músculo flácido, cada olhar opaco no espelho é um testemunho de seus hábitos. Não há enganos nem atalhos. O corpo é o reflexo puro da disciplina. Se você não é capaz de controlar seu corpo, dificilmente poderá controlar sua vida. Muitos buscam fórmulas mágicas, dietas da moda ou exercícios revolucionários, mas a verdade é brutalmente simples. O que você faz dia após dia se grava em cada fibra do seu ser. Um corpo forte e ágil não é um presente do destino, mas o resultado de decisões constantes. E o melhor de tudo é que a transformação não leva anos. Em 7 dias você pode mudar mais do que acredita. Os estoicos entendiam bem isso. Marco Aurélio e Epicteto não viam o treinamento físico como um luxo, mas como uma necessidade para fortalecer o caráter. O corpo é o primeiro campo de batalha onde se põe à prova a disciplina. Se você não consegue se obrigar a se mover quando não tem vontade, se cede ao prazer imediato da comida lixo, se o conforto do sofá vence seu desejo de melhorar, então você perdeu o controle. Um estudo publicado na revista Psychosomatic Medicine confirma o que os estoicos intuíam. O exercício físico não só melhora a saúde, mas também muda a química do cérebro. A atividade física regular aumenta a produção de dopamina e serotonina, neurotransmissores-chave para a motivação e a concentração. Em outras palavras,
Mover seu corpo te dá as armas necessárias para enfrentar o resto da sua vida com maior clareza e energia. A falta de cuidado com o corpo se paga caro. Fadiga constante, ansiedade, falta de motivação. Não é coincidência que quem passa horas sem se mover, consumindo ultraprocessados e dormindo pouco, se sinta preso em um ciclo de desmotivação e frustração. A imagem do ator na praia, com o corpo sarado e o olhar confiante, contrasta com a de quem se esconde sob a camisa folgada, envergonhado. Não se trata só de estética, mas do que esse corpo diz sobre seu dono, compromisso ou abandono. E aqui está a verdade incômoda. Ninguém respeita quem não se respeita. Você não precisa de um treinador de celebridades, nem de uma rotina extrema. Você só precisa de 7 dias de disciplina radical para demonstrar a si mesmo o que é capaz de realizar. Mova-se mais. Deixe de ver o movimento como uma opção. Use as escadas, caminhe mais, faça exercícios básicos. Elimine o sedentarismo da sua vida. Coma melhor. Você não precisa contar calorias obsessivamente, só elimine o óbvio. Ultraprocessados, açúcares e farinhas refinadas. Encha seu prato de comida de verdade. Durma bem. Priorize o descanso. Deixe o celular 1 hora antes de dormir, estabeleça uma rotina noturna e comprometa-se com 8 horas de sono reparador. Não há desculpas. 7 dias de verdadeiro compromisso, e você verá como muda sua energia, seu foco e até a forma como os outros te percebem. Seu corpo refletirá sua decisão de tomar o controle. A mudança não requer condições perfeitas, só vontade. O corpo é seu veículo nesta vida, e como todo veículo precisa de manutenção. A pergunta é: você vai continuar deixando-o à deriva ou vai assumir o volante? A decisão é sua. Em 7 dias você pode provar a si mesmo do que é feito. 3. Reforce sua nova identidade. Imagine por um momento que você caminha por uma trilha cercada de neblina. A cada passo, a clareza aumenta, a bruma se dissipa e pela primeira vez em muito tempo, você pode ver com nitidez o horizonte. Você trabalhou duro para chegar aqui, para deixar para trás o caos e a inércia de seus velhos costumes. Mas na periferia da sua visão, nas sombras da sua mente, espreita o velho você. Ele não desapareceu. Espera pacientemente sua oportunidade de recuperar o controle. Este velho você não é um inimigo que te ataca de frente. Não ruge nem impõe seu retorno com violência. Em vez disso, ele sussurra. Te oferece desculpas suaves, razoáveis, quase reconfortantes. Um dia de descanso não fará mal. Você já avançou o suficiente, pode relaxar um pouco. Talvez isso não seja para você, afinal. Não grita, mas sua voz é insistente, envolvente. Antes que você perceba, pode estar caminhando de volta para a neblina. A verdadeira mudança não é simplesmente deixar de fazer algo ou começar a fazer outra coisa. Não se trata de riscar hábitos em uma lista ou marcar dias em um calendário. É uma transformação interna, um processo em que você se torna alguém diferente. Você não é alguém que tenta ser disciplinado, você é disciplinado. Você não é alguém que está deixando velhos costumes, você é alguém que já não se identifica com eles. Marco Aurélio, o imperador filósofo, sabia o que era enfrentar esses sussurros internos. Ele, que tinha o poder de um império, também lutava contra seu próprio velho eu a cada manhã. Mas em vez de ceder, se lembrava: eu me levanto para realizar o trabalho de um ser humano. Não para duvidar, não para reclamar, não para negociar com sua própria mente, para fazer o que devia ser feito. A disciplina para ele não era um ato isolado, mas uma prática constante, um reflexo de sua identidade. Se você realmente deseja sustentar a mudança, precisa de algo mais do que determinação momentânea. Você precisa de um vínculo com seu futuro eu, uma versão de si mesmo que já superou este obstáculo. Como você pode fazer isso? Escreva uma carta para esse futuro você. Diga a ele o que você realizou. Lembre-o por que iniciou este caminho. Fale com franqueza sobre o que você deixou para trás e o que jamais quer voltar a ser. Leia-a quando a neblina ameaçar retornar, quando os sussurros do velho você tentarem te seduzir. A linguagem que você usa consigo mesmo é poderosa. Pergunte-se: como posso me assegurar de que esta mudança seja duradoura? A resposta está nas pequenas decisões que você toma a cada dia. A transformação não acontece em um único ato heróico.
mas no acúmulo de escolhas constantes. Essas decisões são as que definem se você realmente mudou ou se só fez uma pausa antes de voltar atrás. Hoje você tem uma escolha. Você pode permitir que o esforço se dissolva, que o velho você recupere seu poder, ou pode reforçar o que construiu. Você pode se tornar alguém que muda momentaneamente ou alguém que se transforma permanentemente. Não deixe que a neblina retorne. Não permita que os sussurros te convençam. Siga em frente, porque a verdadeira mudança não é algo que se tenta, é algo que se é. 4. Destrua seu velho eu. Imagine que você acorda um ano depois e percebe que continua sendo exatamente a mesma pessoa. Mesmos pensamentos, mesmas rotinas, mesmas desculpas. Se isso acontecer, você fracassou. A vida não é um lago, é um rio em constante movimento. Se você não muda, você afunda. Agora responda com honestidade. Você continua sendo a mesma pessoa que era há um ano? Você vai continuar acorrentado à versão de você que te trouxe até aqui? A transformação real não acontece com pequenos ajustes ou com mudanças superficiais. Não se trata de melhorar ligeiramente, mas de uma reinvenção total. Visualize um barco que quer zarpar para novos horizontes, mas está amarrado com uma corrente ao porto. Não importa quanto vento sopre em suas velas, se não romper essa corrente, jamais se moverá. Essa corrente é você, ou melhor dizendo, as crenças limitantes, os medos, as desculpas que você repete na sua cabeça a cada dia. Sempre fui assim. Tenho dificuldade de mudar. Não é o momento adequado. Cada uma dessas frases é um elo que te mantém preso à margem. Marco Aurélio disse claramente: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se você continua pensando igual, agirá igual. E se você age igual, obterá os mesmos resultados. A identidade que você construiu até agora pode ter sido útil no passado, mas se não te leva onde você quer estar, é hora de destruí-la. Veja a história de Pedro Garcia Aguado. Passou de ser um campeão olímpico a se perder em vícios e más decisões. Sua mudança não foi gradual. Não se tratou de melhorar um pouco. Foi uma ruptura total. Um dia decidiu que não podia continuar sendo a mesma pessoa. E tomou a decisão radical de se reinventar por completo. Se ele conseguiu, você também consegue. Mas isto não é algo que você só pode pensar. É algo que você deve fazer. Pegue um papel e escreva todas essas crenças limitantes, todos os maus hábitos que te mantiveram no mesmo lugar. Depois, destrua esse papel. Rasgue, queime, faça desaparecer. Que seja um ato simbólico de que seu antigo eu já não existe. Mas lembre-se, isto não significa nada sem ação. Se você não mudar seus hábitos, se não tomar decisões contundentes, voltará a ser o mesmo. Você não precisa de um ano para mudar. 7 dias bastam. 7 dias de decisões radicais, de coragem, de fazer o que nunca havia feito. Quando você vai tomar essa decisão? Quando você vai romper a corrente? Porque se você continuar esperando, dentro de um ano você será exatamente o mesmo. E isso é a pior coisa que poderia te acontecer. 5. Faça o dinheiro jogar a seu favor. A maioria das pessoas tenta economizar e ser mais organizada com seu dinheiro, mas acaba gastando em compras impulsivas, comida por aplicativo e assinaturas esquecidas. Essa sensação de para onde foi todo o dinheiro? Não é um mistério, mas o resultado de decisões pequenas e repetitivas. Não se trata de um problema de renda, mas de gestão do dinheiro. A chave não está em quanto se ganha, mas em como se administra o que se tem. Ramit Sethi enfatiza que o problema financeiro da maioria não é a renda, mas a gestão. Quantas vezes recebemos uma quantia inesperada de dinheiro só para vê-la desaparecer em caprichos momentâneos? Um bônus, uma renda extra ou um presente podem evaporar rapidamente se não houver uma estratégia clara. Sem um sistema que direcione o dinheiro de maneira inteligente, ele se transforma em fumaça. O verdadeiro problema reside na falta de consciência sobre os gastos diários. Um café de 3 euros pode parecer insignificante até que multipliquemos seu custo pelos dias do ano. As assinaturas mensais de pequenas quantias se somam a um gasto anual que poderia ter sido destinado a algo realmente valioso. Pedir comida por aplicativo várias vezes por semana pode representar centenas de euros que, em perspectiva, poderiam ter sido investidos em educação, viagens,
ou até mesmo em criar um fundo de investimento. A pergunta-chave é: em que você poderia ter investido esse dinheiro para melhorar sua vida de verdade? De uma perspectiva estoica, Sêneca nos lembra que a riqueza consiste muito mais no desfrute do que na posse. Não se trata de acumular dinheiro sem tocar nele, mas de usá-lo de maneira inteligente para que trabalhe a nosso favor, em vez de nos escravizar. A gestão financeira eficaz não se baseia na privação extrema, mas na tomada de decisões com propósito. Ter dinheiro não significa gastá-lo sem controle, mas direcioná-lo para o que realmente traz valor e bem-estar. Para melhorar nossa relação com o dinheiro, é fundamental estabelecer hábitos sólidos. Projetar um sistema financeiro automático permite evitar a tentação de gastar sem controle. Automatizar economias e transferências, dividir o dinheiro em diferentes contas segundo seu propósito, gastos fixos, poupança, investimento, cria uma estrutura que protege nossas finanças. Eliminar gastos invisíveis sem esforço é outro passo-chave. Identificar e cancelar gastos desnecessários. Evitar compras impulsivas perguntando-nos: realmente preciso disso ou é só uma gratificação instantânea? Logos e aplicar a regra das 24 horas antes de fazer uma compra não essencial podem marcar uma grande diferença na estabilidade financeira. Mas gerenciar o dinheiro não significa privar-se de todo o prazer. Gastar sem culpa no que realmente traz valor é essencial. Não se trata de deixar de gastar, mas de priorizar. Investir em experiências ou coisas que gerem felicidade real, em vez de compras sem sentido, nos permite usar o dinheiro de forma mais inteligente e satisfatória. Quando o gasto se alinha com os valores pessoais e os objetivos de vida, deixa de ser um problema e se transforma em uma ferramenta de crescimento. O dinheiro bem gerido é uma ferramenta de liberdade. Mal administrado, pode se transformar em uma corrente que nos prende a uma vida que não queremos. A pergunta final é clara: você vai continuar deixando que seu dinheiro te controle ou vai fazê-lo jogar a seu favor? Refletir sobre nossas decisões diárias e aplicar estratégias simples, mas eficazes, pode transformar nossa relação com o dinheiro e, em última instância, com nossa vida. A verdadeira riqueza não está na quantidade de dinheiro que possuímos, mas em como o usamos para construir uma vida plena e significativa. 6. Pare de pensar e faça. A procrastinação é uma armadilha silenciosa que prende quem espera o momento perfeito para agir. É fácil se convencer de que uma análise mais profunda trará melhores resultados, mas na maioria dos casos, o pensamento excessivo só leva à inação. Vivemos em um mundo onde as oportunidades não esperam, e quem duvida demais acaba vendo-as passar sem poder alcançá-las. Imagine um leão na savana. Ele observa sua presa, a analisa, estuda o vento, calcula sua velocidade e a distância. Mas enquanto faz isso, outro leão, mais decidido, se lança ao ataque e leva a recompensa. A diferença entre os que conseguem o que querem e os que ficam presos no medo e na indecisão reside na capacidade de agir no momento certo. Esperar a ocasião ideal é uma ilusão, porque a perfeição raramente chega, e quando chega, é efêmera. A vida não premia os que pensam demais, mas os que sabem quando é hora de pular. Sêneca, o filósofo estoico, dizia que as coisas não são difíceis em si mesmas, mas que parecem difíceis porque não nos atrevemos a enfrentá-las. Na maioria das vezes, o maior obstáculo não é a tarefa em si, mas nossa percepção dela. Pensamos em todas as maneiras em que algo pode dar errado, no que os outros dirão, no quão incômodo será o processo, e acabamos paralisados. Mas a verdade é que a ação tem um poder transformador. O que parecia complicado se torna gerenciável uma vez que damos o primeiro passo. Um amigo meu viveu preso em uma relação infeliz durante anos. Sabia que devia terminá-la, mas sempre encontrava uma desculpa para adiá-lo. Não era o momento, havia muitas emoções em jogo, talvez as coisas melhorassem. Dia após dia, carregava uma angústia que só se dissipou quando finalmente tomou a decisão de agir. A libertação não veio de pensar no problema, mas de enfrentá-lo diretamente. Foi então que entendeu que a paz chega com a ação, não com a espera. A procrastinação não afeta só grandes decisões, mas também a vida cotidiana. Deixar os pratos na pia com a promessa de lavá-los depois, adiar uma ligação importante,
postergar um e-mail que pode ser enviado em minutos. São hábitos pequenos que parecem inofensivos, mas que constroem uma mentalidade de postergação. Quem se acostuma a atrasar o mínimo, inevitavelmente o faz com o máximo. E assim, os dias se transformam em meses, e os meses em anos de oportunidades perdidas. Hoje você tem um desafio. Em menos de 24 horas, faça algo que você tem adiado. Não importa se é grande ou pequeno, o importante é que você haja. Para te ajudar, use uma técnica simples. Cada vez que sentir a tentação de adiar algo, diga em voz alta: faço agora. Esta pequena declaração muda seu foco e te obriga a se mover. E quando fizer, compartilhe sua experiência. Escreva o que você fez, como se sentiu e o que aprendeu. Ao compartilhar, você se compromete e motiva outros a fazer o mesmo. Agora eu te pergunto: que tipo de leão você é? O que age ou o que duvida? O que caça ou o que observa de longe? Porque a verdade é uma: a mudança não chega com o pensamento, mas com a ação. Não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas o que se move quando deve fazê-lo. Então me diga, o que é a primeira coisa que você vai fazer hoje? 7. Faça com que te levem a sério. Todos nós já estivemos nessa situação frustrante. Em uma reunião de trabalho ou em uma conversa em grupo, expressamos uma ideia que parece passar despercebida. Minutos depois, outra pessoa repete o mesmo e, de repente, recebe reconhecimento e atenção. Nos sentimos ignorados, como se nossas palavras não tivessem peso. Essa sensação de não ser levado a sério pode afetar a confiança e nos fazer questionar nosso valor. No entanto, em vez de assumir uma postura de vítima, devemos olhar para dentro e nos perguntar: realmente estamos projetando a presença e segurança necessárias para sermos ouvidos? É fácil culpar os outros por nossa falta de reconhecimento, mas a verdade é que a forma como nos percebem é diretamente influenciada pela forma como nos apresentamos. Se os outros não nos levam a sério, não é porque são injustos ou mal intencionados, mas porque nós não estamos transmitindo a autoridade suficiente. Não se trata de exigir respeito, mas de projetá-lo. A comunicação não é só o que dizemos, mas como dizemos. Nossa presença, segurança e clareza determinam o impacto de nossas palavras. Quem inspira respeito não consegue mendigando, mas irradiando. O experimento do psicólogo Charlie Huppert revelou que a percepção de inteligência e autoridade não está relacionada com o conteúdo da mensagem, mas com a maneira como se comunica. Duas pessoas podem dizer exatamente a mesma coisa, mas aquela que mantém uma linguagem corporal aberta, um tom firme e pausado e um olhar seguro, será percebida como mais convincente e digna de atenção. A postura, os gestos e a modulação da voz são aspectos fundamentais para gerar impacto. Falar com clareza, sem hesitações, e manter o contato visual é chave para que os outros nos levem a sério. Marco Aurélio disse: nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Se nos percebemos como inseguros ou carentes de importância, os outros notarão. A forma como nos vemos define como os outros nos tratam. Aqueles que projetam segurança não são necessariamente os mais preparados ou inteligentes, mas os que acreditam em seu próprio valor. Se duvidamos de nossa mensagem ou sentimos que não merecemos ser ouvidos, isso se refletirá em nossa expressão. Mudar nossa percepção interna transforma a forma como os outros nos veem. Se queremos que nos levem a sério, devemos agir com intenção. Existem formas concretas de melhorar nossa comunicação e presença. Ativar o modo guerreiro. Antes de uma interação importante, realize exercícios físicos ou vocais que te ajudem a energizar. Saltar, alongar, respirar profundamente ou fazer um leve aquecimento vocal aumenta a confiança e a projeção da voz. Eliminar frases dubitativas. Evite expressões como acho que, pode ser que, talvez. Falar com segurança implica afirmar em vez de questionar. Se sua mensagem é clara e direta, terá maior peso. Usar o silêncio como ferramenta. Fazer uma pausa antes de falar cria antecipação e transmite controle. Não tenha medo dos silêncios. Utilizá-los com intenção pode aumentar a atenção e o respeito de quem te ouve. Para comprovar o impacto dessas mudanças, comprometa-se a aplicá-las durante uma semana. Durante 7 dias, observe-se ao falar.
Corrija suas inseguranças, module sua voz e utilize a linguagem corporal com intenção. Você notará que, pouco a pouco, as pessoas te ouvirão com maior atenção e respeito. Mudar a forma como você se comunica transforma a maneira como o mundo te percebe. Tornar-se alguém irreconhecível não significa mudar quem você é, mas mostrar a melhor versão de si mesmo. A chave para ser levado a sério está na forma como você se apresenta e se percebe. Se você projeta segurança, a receberá de volta. Não espere que os outros te validem. Comece a agir com determinação hoje mesmo. O respeito não se pede, se inspira. 8. Cerque-se dos melhores. No alto de uma montanha, entre os picos imponentes e o céu aberto, uma águia rompeu sua casca para ver a luz pela primeira vez. No entanto, o destino a levou a cair em um galinheiro. Cresceu entre elas, aprendeu a ciscar a terra e a ver o céu só como um teto inatingível. Embora suas asas fossem fortes, nunca tentou voar. As outras aves lhe diziam que era impossível, que sua vida era na terra. Com o tempo, aceitou aquela realidade imposta, sem imaginar que sua verdadeira natureza era conquistar as alturas. Essa história ilustra um fato fundamental. O ambiente em que crescemos e nos desenvolvemos molda nossa identidade e nossas crenças sobre o que é possível. Se não nos é apresentada a oportunidade de ver além, de imaginar uma vida diferente, podemos passar toda a nossa existência limitados por barreiras que nunca questionamos. A falta de estímulos adequados pode nos condenar a uma vida de conformismo, fazendo com que nunca descubramos nosso verdadeiro potencial. O ambiente em que nos cercamos não só define nossas experiências, mas também nossa mentalidade. Se nos cercamos de pessoas conformistas, é provável que terminemos adotando sua maneira de ver o mundo. Os pensamentos negativos e o medo podem ser contagiosos, como um veneno que se infiltra pouco a pouco até anular nossa ambição. Sêneca dizia que o homem sofre mais em sua imaginação do que na realidade, e é precisamente o pessimismo alheio o que frequentemente reforça nossas próprias limitações, levando-nos a duvidar de nossas capacidades antes mesmo de tentar. Por isso, a chave está em cercar-se de pessoas que inspiram. Aqueles que buscam melhorar, que desafiam o estabelecido, que sonham grande, nos impulsionam a fazer o mesmo. A energia de um ambiente de crescimento nos empurra a nos superarmos, a ver novas possibilidades onde antes só víamos obstáculos. Um exercício valioso consiste em analisar nosso círculo próximo e nos perguntarmos: estas pessoas estão me ajudando a crescer ou estão me limitando? Me motivam ou me fazem sentir que meus sonhos são inatingíveis? A resposta a essas perguntas pode ser reveladora. Existem inúmeros exemplos que reforçam esta ideia. Imagine alguém que quer aprender inglês, mas passa todo o seu tempo com pessoas que só falam seu idioma nativo. Seu progresso será lento, se não nulo. Agora pense em alguém que quer melhorar fisicamente, mas seu grupo de amigos odeia exercício e constantemente o desencoraja. A motivação dessa pessoa será afetada pela negatividade de seu ambiente. Em ambos os casos, o contexto desempenha um papel crucial no sucesso ou no estancamento. Muitas das decisões que tomamos na vida são influenciadas pelo ambiente mais do que acreditamos. Escolhemos nossas amizades e costumes por convicção própria ou simplesmente porque é o que nos rodeia. Questionar isso nos permite perceber se estamos vivendo sob crenças emprestadas ou se realmente estamos escolhendo o caminho que queremos percorrer. Refletir sobre isso nos leva a tomar decisões mais conscientes e alinhadas com nosso verdadeiro potencial. A mudança não acontece por si só. Se queremos crescer, devemos buscar ativamente ambientes que nos impulsionem. Assistir a eventos onde se reúnem pessoas com interesses afins, unir-se a grupos que fomentem o desenvolvimento pessoal, buscar novas experiências que expandam nossa visão de mundo. O ambiente em que nos desenvolvemos é como o solo onde crescemos. Se é árido e sem nutrientes, nosso desenvolvimento será limitado. Se é fértil e cheio de estímulos positivos, poderemos florescer e alcançar novas alturas. Mas esta mudança não deve ser só uma fase passageira. Deve se transformar em um compromisso constante com nossa evolução pessoal. Finalmente, a verdadeira pergunta é: você será como a águia que nunca tentou voar ou decidirá descobrir até onde pode chegar?
A vida nos dá a oportunidade de mudar, mas depende de nós aproveitá-la. Você se atreverá a questionar seu ambiente? Você fará da mudança algo duradouro? A resposta está em suas mãos. A busca pelo crescimento não tem fim, e sempre há novas alturas a alcançar. 9. Crie um sistema que funcione. Muitas pessoas experimentam um forte desejo de mudar suas vidas. Se sentem inspiradas por uma palestra motivacional, um livro ou um vídeo que desperta nelas um impulso de transformação. No entanto, com o passar dos dias, essa faísca inicial se esvai e a rotina anterior retoma seu domínio. A motivação, embora poderosa, é fugaz. Não é a falta de vontade o que impede a mudança, mas a ausência de uma estrutura que garanta a ação contínua. A motivação é similar a uma faísca que acende o fogo, mas sem uma estrutura que o sustente, o fogo se extingue rapidamente. É fácil se entusiasmar com uma ideia, mas sem um sistema que a apoie, o entusiasmo se transforma em frustração. A diferença entre quem alcança resultados e quem fica na intenção não reside na quantidade de inspiração que tem, mas na estrutura que desenharam para sustentar seu progresso. Exemplos de sucesso mostram que as pessoas que alcançam grandes feitos não dependem da motivação, mas de sistemas bem estabelecidos. Michael Phelps, o lendário nadador olímpico, não decidia a cada manhã se treinaria ou não. Simplesmente fazia, porque sua rotina estava definida. Stephen King, um dos escritores mais prolíficos do nosso tempo, não espera se sentir inspirado para escrever. Seu sistema implica sentar-se para escrever todos os dias, independentemente de seu estado de ânimo. Essas pessoas não confiam em impulsos momentâneos, mas em hábitos bem desenhados que lhes permitem avançar sem depender da vontade do momento. Ali Abdaal, uma referência em produtividade, propõe que o segredo não está em usar mais força de vontade, mas em desenhar o ambiente de maneira que seja impossível falhar. Em vez de gastar energia lutando contra distrações, o ideal é eliminá-las pela raiz. Não se trata de lembrar de fazer algo, mas de estruturar o ambiente de forma que as ações corretas aconteçam naturalmente. Em vez de tentar lembrar de ler um livro a cada noite, pode-se colocar o livro na mesa de cabeceira, para que seja a primeira coisa que se veja antes de dormir. Eliminar fricção e desenhar o ambiente a favor do objetivo é muito mais eficaz do que depender da força de vontade. Da perspectiva estoica, Epicteto ensinava que a felicidade e a liberdade começam com compreender o que está sob nosso controle. A motivação nem sempre está sob nosso controle, mas a estrutura sim. Desenhar um sistema que impulsione a ação diária é uma escolha consciente. Em vez de esperar se sentir com vontade, trata-se de criar um plano que faça com que as ações sejam inevitáveis. Um dia sem sistema costuma transcorrer de maneira caótica. Adia-se o alarme várias vezes, inicia-se a jornada com pressa e sem direção clara. Improvisa-se constantemente, saltando de uma tarefa a outra sem um rumo fixo. Ao final do dia, a pessoa se sente esgotada, mas sem a sensação de ter avançado no que é realmente importante. Sem uma estrutura, as distrações e a procrastinação tomam o controle. A solução está em desenhar um sistema mínimo eficaz. Não se trata de fazer um plano perfeito, mas de estabelecer uma estrutura simples que garanta o progresso inclusive nos dias difíceis. Um exemplo de sistema mínimo eficaz poderia ser acordar 15 minutos mais cedo, ler 10 páginas de um livro e dedicar 30 minutos a um projeto pessoal antes de começar a jornada de trabalho. Essas ações, embora pequenas, geram impulso e evitam que o progresso fique ao acaso. Para que um sistema seja funcional, deve especificar com clareza o quando e como. Não basta dizer quero madrugar, mas estabelecer uma hora específica para se levantar. Também é crucial eliminar fricção. Se o objetivo é ler pela manhã, ter o livro pronto na mesa de cabeceira facilita a ação. Da mesma forma, se deseja trabalhar em um projeto pessoal, uma escrivaninha organizada e sem distrações faz com que o foco seja mais natural. Uma estratégia poderosa para consolidar hábitos é o uso de âncoras e hábitos encadeados. Isto implica vincular uma nova ação a algo que já se faz automaticamente. Por exemplo, ao desligar o alarme pela manhã, pode-se pegar o livro e ler umas páginas antes de se levantar. Depois, ao terminar de ler, pode-se dedicar uns minutos a um projeto pessoal.
Deste modo, o sistema flui sem esforço e as ações se integram na rotina diária. Em conclusão, a chave do sucesso não está em ter mais motivação, mas em reduzir a fricção e automatizar o progresso. Um sistema bem desenhado faz com que segui-lo seja inevitável. Com o tempo, as pequenas mudanças acumuladas geram uma transformação significativa. Ao final, a pessoa já não precisa buscar motivação, porque sua estrutura a mantém no caminho correto sem esforço consciente. A verdadeira diferença não está na quantidade de vontade que alguém tem, mas na solidez de seu sistema. Dezember. Reprograme sua mente. Ao despertar, muitas pessoas se veem presas em uma torrente de pensamentos negativos automáticos. Mal abrem os olhos, sua mente começa a gerar dúvidas, medos e preocupações sobre o dia que tem pela frente. É como se seu cérebro executasse um programa obsoleto, carregado de erros e limitações. Essa situação não é uma condenação inevitável, mas o resultado de um sistema de crenças defeituoso que se instalou no mais profundo de nossa psique. Não é a vida que nos limita, mas a maneira como interpretamos o que vivemos. As crenças que regem nossa realidade se formam desde a infância. São o reflexo do que aprendemos de nossos pais, da sociedade e de nossas próprias experiências. Muitas delas não foram escolhidas conscientemente, mas absorvidas como verdades absolutas. Funcionam como linhas de código em um programa informático. Determinam nossas ações, nossas emoções e nossas expectativas. Se essas linhas de código estão cheias de erros, é natural que nossa percepção do mundo também esteja. Dizemos a nós mesmos que não somos bons o suficiente, que não podemos alcançar o que desejamos, que o sucesso é só para uns poucos privilegiados. Mas essas afirmações não são verdades absolutas, mas construções mentais que podemos mudar. A ciência demonstrou a poderosa influência das crenças em nosso desempenho. Um estudo publicado em Nature Communications revelou que as pessoas expostas a frases negativas antes de uma tarefa tinham um rendimento significativamente inferior. Isto se deve a que o cérebro, ao receber informação que reforça uma crença limitante, ajusta suas expectativas e diminui sua disposição a se esforçar. Em outras palavras, nosso cérebro toma decisões inclusive antes de tentarmos algo, baseando-se no que acreditamos possível. Isto significa que se mudamos nossas crenças, mudamos também nossa capacidade de agir e de alcançar nossos objetivos. Lembro de uma experiência pessoal que me fez entender isto em um nível profundo. Durante anos, acreditei que era ruim nos esportes. Na escola, evitava qualquer atividade física porque estava convencido de que fracassaria. Esta crença se reforçava cada vez que falhava em uma corrida ou perdia em um jogo. No entanto, em um momento da minha vida, decidi desafiar essa percepção. Comecei com afirmações diárias. Sou capaz de melhorar. Meu corpo é forte. A cada dia avanço um pouco mais. No início, estas frases pareciam vazias, mas com o tempo comecei a notá-las em minha mente antes de cada treino. Pouco a pouco, meu desempenho melhorou. Chegou um ponto em que me inscrevi em uma corrida e a completei. Não se tratava de talento natural, mas de uma reprogramação mental que me permitiu me abrir à possibilidade de um novo resultado. Esta mudança de mentalidade é possível para qualquer um, mas requer um processo consciente de reprogramação. Quando um pensamento negativo aparece, em vez de aceitá-lo sem mais, podemos desafiá-lo. Em vez de dizer, isto é muito difícil, podemos reformulá-lo como, talvez seja difícil, mas posso tentar. Não se trata de repetir afirmações vazias, mas de escolher frases que realmente nos impulsionem à ação. Um desafio prático é dedicar 7 dias a observar e modificar a linguagem que usamos conosco mesmos. Ao final da semana, as mudanças em nosso comportamento podem ser surpreendentes. Esta ideia não é nova. O estoicismo tem ensinado durante séculos que não são os eventos externos que nos afetam, mas a maneira como os interpretamos. Epicteto disse: não nos afeta o que nos acontece, mas o que dizemos sobre o que nos acontece. Se mudamos nossa narrativa interna, mudamos nossa realidade. Então a pergunta é: vamos continuar executando o mesmo código defeituoso ou vamos tomar ação para reescrevê-lo? 11. Seu futuro depende de hoje. O futuro não é uma questão de azar nem de circunstâncias fortuitas.
é a consequência direta das nossas decisões e ações no presente. Cada escolha que fazemos, por pequena que pareça, nos aproxima ou nos afasta da vida que desejamos construir. Não é a sorte que define o nosso destino, mas a clareza com a qual tomamos decisões alinhadas com as nossas metas e valores. Muitas vezes, nos encontramos sonhando com um futuro melhor, imaginando uma vida na qual desfrutamos de sucesso financeiro, uma saúde plena, relacionamentos satisfatórios e um crescimento pessoal constante. No entanto, entre a visão desse futuro e a realidade atual, existe uma ponte que só podemos atravessar com ações deliberadas e sustentadas no tempo. Não se trata de realizar mudanças drásticas de um momento para o outro, mas de construir dia a dia a versão de nós mesmos que nos aproximará desses sonhos. As pessoas que alcançam o sucesso em qualquer âmbito não são aquelas que simplesmente desejam um futuro melhor, mas as que agem em consequência. São aquelas que tomam decisões conscientes, desenvolvem hábitos que os encaminham para os seus objetivos e persistem apesar dos obstáculos. Cada escolha diária, desde como utilizamos o nosso tempo até como gerenciamos as nossas emoções e relacionamentos, determina a direção na qual nos movemos. Imagine que você deseja estabilidade financeira. Não basta desejá-la nem esperar que as circunstâncias sejam favoráveis. Você deve tomar decisões responsáveis a respeito dos seus ganhos e gastos, se educar financeiramente e se comprometer com o hábito da poupança e investimento. Se o que você busca é uma boa saúde, você não precisa de uma mudança radical da noite para o dia, mas sim do compromisso com pequenas ações diárias. Se alimentar melhor, se movimentar mais e cuidar do seu bem-estar emocional. Da mesma forma, se você anseia por relacionamentos mais significativos, o esforço diário na comunicação, na empatia e na autenticidade é o que fará a diferença com o tempo. O problema é que muitas vezes nos deixamos levar pela gratificação imediata, esquecendo que o futuro se constrói com escolhas presentes. Escolhemos o prazer momentâneo em lugar do benefício a longo prazo. Nos convencemos de que o futuro é incerto e que as decisões de hoje não importam muito, quando na realidade cada ação tem um impacto acumulativo. O que hoje parece insignificante, com o tempo pode marcar a diferença entre o sucesso e a estagnação. As oportunidades não aparecem por acaso, mas sim são criadas com o trabalho e a preparação constante. Quanto mais decisões alinhadas com a nossa visão de vida tomarmos hoje, mais provável será que o futuro que sonhamos se torne realidade. O segredo não está em esperar um golpe de sorte, mas em construir as condições necessárias para que as oportunidades cheguem e possamos aproveitá-las quando aparecerem. Nesse processo, é fundamental desenvolver paciência e confiança no caminho. Muitas vezes, os resultados demoram para se manifestar, e é fácil desanimar quando não vemos mudanças imediatas. No entanto, a transformação ocorre de maneira progressiva e silenciosa. A disciplina e a constância são as ferramentas mais poderosas que temos para moldar o nosso futuro. Cada esforço conta, cada decisão importa, cada dia é uma oportunidade para nos aproximarmos um pouco mais da vida que desejamos. Em última instância, o futuro é um reflexo de quem somos no presente. Não podemos aspirar a uma vida diferente se continuarmos agindo da mesma maneira. Para mudar o nosso destino, devemos mudar os nossos hábitos, as nossas crenças e a nossa mentalidade. A chave está em tomar o controle das nossas decisões, assumir a responsabilidade da nossa vida e nos comprometermos com a melhora contínua. Não é a sorte que nos levará aonde queremos chegar, mas a soma das nossas ações diárias. Cada escolha que fazemos nos define e nos aproxima, ou nos afasta do nosso melhor futuro. O poder de decidir está em nossas mãos. 12. O que você repete te define. Imagine acordar a cada manhã e antes de abrir completamente os olhos, a sua mente já está trabalhando. Talvez você pense no quão cansado você está, no quão difícil será o dia, em tudo o que você tem que fazer e no quão pouco você tem vontade de enfrentar isso. Ou talvez, sem perceber, você repete frases que você já disse para si mesmo tantas vezes que já parecem parte da sua pele. Eu sempre falho nisso. Eu não sou bom com as pessoas. É tarde demais para mudar.
O que talvez você não perceba é que cada pensamento, cada palavra que você escolhe reforçar na sua mente está esculpindo a pessoa na qual você se transforma. Não são simples frases ao acaso, são sementes que germinam na sua identidade. Não é só o que você pensa de si mesmo, mas sim o que você repete com tanta frequência que termina se transformando na sua verdade. A sua mente é como uma narradora incansável. Desde que você era criança, você tem estado escrevendo a sua história a partir do que te diziam, do que você experimentou e do que você interpretou da vida. E essa história se reforça com cada pensamento que você repete. Se desde pequeno te disseram que você não era bom para falar em público, é possível que hoje você sinta pânico diante da ideia de fazer isso. Se em algum momento da sua vida você experimentou a rejeição e a transformou em uma crença sobre o seu próprio valor, pode ser que agora você sinta que não merece amor ou sucesso. Mas aqui tem algo importante. A história que você conta para si mesmo pode mudar. Ela não está escrita em pedra. Você é o autor, e embora as páginas anteriores já estejam impressas, o capítulo que você escreve hoje depende de você. Cada vez que você repete um pensamento, é como se você reforçasse um caminho na sua mente. Se todos os dias você pensa, eu não sou suficiente, esse pensamento se torna mais forte. Mas se você decide mudá-lo, se em lugar disso você começa a repetir, eu estou em processo de crescimento, esse novo caminho começa a se abrir. No princípio pode parecer fraco, como uma rota pouco transitada em uma floresta densa, mas com o tempo, com repetição e convicção, esse caminho se alarga e se transforma na rota principal. Você não é o que você pensa fazer. Você não é o que você deseja mudar. Você é o que você faz repetidamente. Se a cada dia você toma a decisão de se movimentar, ainda que seja um passo pequeno, você se transforma em alguém disciplinado. Se a cada dia você escolhe aprender algo novo, você se transforma em alguém sábio. Se a cada dia você escolhe agir com valentia, mesmo quando você sente medo, você se transforma em alguém valente. Não se trata de esperar se sentir pronto. A repetição é a chave. Você não se transforma em um leitor por ler um livro uma vez, mas sim por fazer da leitura um hábito. Você não se transforma em uma pessoa positiva só por pensar positivo um dia, mas sim porque a cada dia você escolhe mudar o seu diálogo interno. O problema é que muitos esperam sentir motivação antes de agir, mas a motivação é inconstante. Nem sempre ela estará ali. O que realmente constrói a sua identidade é o que você decide fazer, inclusive quando você não tem vontade. O que você escolhe repetir nos momentos difíceis, nos dias em que tudo parece pesado, é o que define em quem você se transforma. Cada escolha, cada palavra que você repete, cada ação que você realiza, é como um tijolo na construção da sua identidade. Não há ações insignificantes. O hábito de se levantar cedo, embora pareça um detalhe menor, molda a sua autodisciplina. O costume de agradecer, embora você só faça isso mentalmente, molda a sua forma de ver a vida. A repetição de um pensamento, positivo ou negativo, molda a sua percepção de si mesmo. Por isso, é fundamental que você seja consciente do que você reforça na sua mente. Pergunte-se: que pensamentos eu repito diariamente sobre mim mesmo? Eles me aproximam da pessoa que eu quero ser ou me afastam dela? Que hábitos eu estou cultivando? Eles são coerentes com a identidade que eu quero construir? Você não precisa de uma mudança drástica de um dia para o outro. Você só precisa começar. Pequenas repetições diárias, aparentemente insignificantes, são as que determinam o seu destino. Não subestime o poder do que você repete, porque cada palavra, cada ação e cada hábito está construindo a pessoa na qual você se transformará. A mente humana é um organismo vivo em constante mudança. A neurociência demonstrou que os nossos pensamentos e hábitos não são estáticos. Pelo contrário, cada repetição fortalece as conexões neuronais que os sustentam. Esse princípio de neuroplasticidade nos ensina que a nossa identidade não está predestinada, mas sim moldada pelo que fazemos e pensamos de maneira habitual. Se repetimos pensamentos de fracasso, reforçamos uma identidade de derrota. Se cultivamos pensamentos de crescimento, fortalecemos uma mentalidade de superação. A linguagem que utilizamos para nos descrever não só reflete a nossa realidade, mas sim a cria. Dizer "eu sou desajeitado"
ou eu não sirvo para isso, é mais do que uma simples frase. É uma ordem para a mente atuar em coerência com essa crença. Mas se transformamos a nossa linguagem interna, se repetimos afirmações de capacidade e confiança, a nossa mente começa a se adaptar a essa nova identidade. Os grandes líderes, atletas e artistas souberam utilizar esse princípio a favor deles. Michael Jordan não se transformou em um ícone só pelo talento natural dele, mas sim pela repetição disciplinada de hábitos que fortaleceram a capacidade dele. Steve Jobs não construiu a Apple por acaso, mas sim porque reiterou incansavelmente uma visão até torná-la realidade. Os rituais diários podem servir como âncoras da nossa transformação. Escrever afirmações, manter um diário de gratidão ou repetir frases empoderadoras são maneiras de fortalecer as conexões neuronais que sustentam uma mentalidade positiva. Quando a cada manhã nos lembramos de nós mesmos, da nossa capacidade e determinação, estamos moldando um novo padrão neuronal. O ambiente que nos rodeia desempenha um papel crucial no que repetimos. Se estamos rodeados de negatividade, as nossas conexões neuronais serão reforçadas nessa direção. Mas se nos rodeamos de inspiração e pessoas que elevam a nossa visão, as nossas redes neuronais se adaptarão a essa influência. Mudar de ambiente, escolher com cuidado os nossos relacionamentos e consumir conteúdo que nos enriqueça é parte do processo de reconfiguração mental. Romper ciclos de pensamentos negativos não é uma tarefa simples, mas sim é possível. A técnica de interrupção e substituição consiste em detectar um pensamento danoso e substituí-lo imediatamente por uma afirmação construtiva. A reestruturação cognitiva nos ajuda a questionar crenças limitantes e reformulá-las com uma perspectiva mais positiva. O mindfulness, por sua vez, nos permite observar os nossos pensamentos sem ficarmos presos neles, desenvolvendo assim uma maior consciência sobre as nossas repetições mentais. Não só a mente repete, mas sim também o corpo. A nossa postura, a nossa expressão facial e a nossa linguagem corporal reforçam a identidade que construímos. Se caminhamos curvados e com o rosto apagado, o nosso cérebro recebe o sinal de insegurança. Mas se adotamos uma postura erguida e uma expressão de confiança, enviamos uma mensagem clara de fortaleza interna. A repetição desses padrões físicos pode transformar a nossa percepção de nós mesmos. Existe um paradoxo na repetição. Como nos assegurarmos de que não nos transformamos em autômatos? A chave está na autenticidade. A repetição não deve ser um ato mecânico, mas sim uma ferramenta para o nosso crescimento. Se o que repetimos ressoa com a nossa essência, nos aproximará mais de quem realmente somos na nossa melhor versão. A resiliência é outro fruto da repetição. Diante da adversidade, a capacidade de manter hábitos positivos nos fortalece. Quando uma pessoa atravessa dificuldades, mas mantém a rotina de exercícios, a prática de gratidão ou as afirmações de confiança, ela está treinando a mente para superar qualquer obstáculo. Nos relacionamentos, a repetição é a base da conexão ou do distanciamento. As palavras de afeto e apreço que reiteramos fortalecem os laços, enquanto a crítica e o desdém os debilitam. Cada interação constrói ou destrói, e o que repetimos com frequência define a qualidade dos nossos relacionamentos. A repetição é uma ferramenta poderosa que molda a nossa identidade, a nossa fortaleza e os nossos relacionamentos. Utilizá-la de maneira consciente nos permite projetar a vida que realmente desejamos, transformando não só os nossos pensamentos, mas sim a nossa realidade mesma. 13. Confie em você. Desde pequenos aprendemos a buscar aprovação. Um sorriso dos nossos pais quando fazemos algo bem, uma nota alta na escola que nos enche de orgulho porque alguém mais nos reconhece. Crescemos moldando a nossa identidade a partir das respostas que obtemos dos outros. Sem percebermos, nos transformamos em escravos da validação externa. Alejandro Sencerrado, um pensador que refletiu sobre o impacto da validação em nossas vidas, sustenta que a necessidade de aprovação é uma das correntes mais pesadas que podemos carregar. Na experiência dele, muitas pessoas vivem presas em um ciclo interminável de busca por reconhecimento. Publicam em redes esperando likes, escolhem caminhos profissionais pelo prestígio e não por paixão,
e inclusive calam os verdadeiros pensamentos delas por medo de serem rejeitadas. Mas o que aconteceria se por um momento deixássemos de buscar o aplauso e começássemos a agir a partir da convicção? A verdadeira confiança não nasce da aceitação dos outros. Não é o resultado dos elogios ou do reconhecimento público. A confiança real surge quando deixamos de depender do olhar alheio e começamos a validar as nossas próprias decisões. É uma construção interna que se forja com a ação e a experiência, não com a aprovação externa. Viver autenticamente significa fazer o que sentimos que é correto sem esperar uma recompensa. Significa tomar decisões alinhadas com os nossos valores, embora não sejam populares. Significa aceitar que nem todos concordarão conosco e que em muitos casos enfrentaremos críticas. Mas a pergunta-chave é: quanto tempo da nossa vida estamos dispostos a sacrificar pela opinião alheia? Para nos libertarmos dessa armadilha, podemos adotar o que Senserrado chama de modo ignorar. Não se trata de sermos indiferentes ou arrogantes, mas sim de nos treinarmos para darmos menos peso às opiniões externas. Trata-se de nos perguntarmos: eu realmente preciso que essa pessoa aprove o que eu faço? Ou eu posso seguir em frente sem a validação dela? Outro exercício poderoso é o jejum de validação. Em um mundo onde constantemente buscamos aprovação, podemos desafiar essa necessidade nos abstendo de compartilhar certas decisões ou conquistas com os outros. Por exemplo, em lugar de buscar parabéns por um novo hábito saudável, podemos simplesmente mantê-lo em privado. Em vez de perguntar se uma ideia é boa, podemos executá-la sem esperar o aval de outros. Com o tempo, descobrimos que a confiança não se constrói com o reconhecimento externo, mas sim com a certeza interna de que estamos fazendo o correto. Romper com a dependência da validação alheia é um processo que requer valentia. Significa aceitar que nem todos nos aplaudirão, que algumas pessoas nos julgarão e que, em ocasiões, nos sentiremos sozinhos no nosso caminho. Mas também significa liberdade. Significa agir sem medo, tomar decisões com segurança e viver com autenticidade. Cada vez que duvidarmos de nós mesmos, podemos lembrar disso. Ninguém conhece a nossa verdade melhor do que nós mesmos. A aprovação externa é passageira, mas a confiança interna é inabalável. Quando deixamos de buscar validação, nos transformamos nos donos absolutos da nossa vida. E nesse momento, começamos a viver de verdade. Desde a origem da humanidade, a necessidade de pertencimento tem sido uma questão de sobrevivência. Nas sociedades tribais, ser aceito significava proteção, alimento e oportunidades de reprodução. A exclusão, em compensação, podia condenar um indivíduo a uma vida solitária e perigosa, com escassas probabilidades de sobreviver. Esse instinto de buscar validação e evitar a rejeição foi transmitido de geração em geração, moldando as nossas emoções e comportamentos. No entanto, embora a sociedade tenha evoluído e a sobrevivência já não dependa da aceitação de uma tribo, o medo da rejeição continua arraigado no nosso inconsciente. Ele nos afeta na forma como nos apresentamos diante dos outros, nas nossas escolhas de vida e na maneira como construímos a nossa identidade. A necessidade de aprovação, embora profundamente humana, pode se transformar em uma armadilha que nos afasta do nosso verdadeiro eu. É aqui onde entra em jogo a diferença entre confiança genuína e arrogância. Muitas pessoas temem fortalecer a autoestima delas porque acreditam que serão percebidas como arrogantes. Mas a verdadeira confiança não precisa de validação externa. Ela nasce do autoconhecimento, da compreensão profunda das nossas capacidades e valores. A arrogância, em compensação, é uma fachada construída para ocultar inseguranças, um mecanismo de defesa que busca compensar um medo latente da rejeição. Quando nos deixamos levar pela busca de aprovação, as nossas decisões deixam de ser nossas. Escolhemos carreiras, relacionamentos e estilos de vida que se encaixam nas expectativas dos outros, mas não necessariamente nas nossas próprias aspirações. Isso nos afasta do caminho da autenticidade e pode nos levar a uma vida de insatisfação. A validação externa é volúvel e mutável. Construir a vida com base nela é como edificar sobre areia movediça. A história está cheia de exemplos de pessoas que decidiram confiar em si mesmas, apesar da rejeição inicial. Steve Jobs foi demitido da empresa que ele mesmo fundou,
Mas em lugar de buscar aprovação, ele confiou na visão dele e retornou com mais força. Frida Kahlo expressou a dor e a singularidade dela na arte dela, sem se preocupar com as normas estabelecidas. Nikola Tesla desafiou as ideias do tempo dele e persistiu no caminho dele, inclusive quando foi ridicularizado. Esses personagens entenderam algo fundamental. A aprovação externa não define o valor de uma ideia nem de uma pessoa. A confiança em si mesmos foi o motor da grandeza deles. Essa confiança, longe de nos isolar, melhora os nossos relacionamentos pessoais. Quando dependemos da validação externa, criamos vínculos baseados na necessidade e no medo do abandono. Nos tornamos complacentes, sacrificamos a nossa essência e permitimos relacionamentos tóxicos. Em compensação, quando desenvolvemos uma autoestima sólida, as nossas conexões se constroem sobre a autenticidade e o respeito mútuo. Deixar de buscar aprovação nos liberta para amarmos sem medo e sem condições. Um dos fatores que mais impacta na nossa autoestima é o diálogo interno. A maneira como falamos conosco mesmos pode fortalecer a nossa confiança ou nos afundar na dúvida. Se constantemente dizemos para nós mesmos que não somos suficientes, que precisamos da aprovação dos outros para sermos valiosos, terminamos acreditando nisso. A autoafirmação, o ato de nos lembrarmos das nossas fortalezas e conquistas, é uma ferramenta poderosa para transformar a forma como nos vemos a nós mesmos. Não se trata de nos enganarmos com frases vazias, mas sim de reconhecermos o nosso próprio valor com honestidade. Na era digital, esse desafio é ainda maior. As redes sociais ampliaram a necessidade de validação, transformando-a em uma obsessão para muitos. A busca por likes e comentários positivos reforça a ideia de que o nosso valor depende da percepção dos outros. No entanto, a realidade é que a validação digital é efêmera e muitas vezes artificial. A única forma de construir uma confiança sólida é de dentro para fora, não a partir de uma tela. Romper com a necessidade de aprovação é um processo que requer tempo e esforço, mas é possível. A chave está em pequenos atos de independência. Tomar decisões sem consultar outros, fazer coisas pelo simples prazer de fazê-las, sem necessidade de compartilhá-las em redes ou buscar reconhecimento. A cada passo, aprendemos a depender menos da validação externa e a confiar mais no nosso próprio critério. A verdadeira liberdade começa quando percebemos que não precisamos da aprovação de ninguém para sermos quem realmente somos. 14. Deixe de prejudicar a sua mente. A nossa mente é o terreno no qual crescem as nossas percepções, pensamentos e emoções. Aquilo que permitimos que entre nela molda não só a nossa visão do mundo, mas sim também a nossa capacidade para enfrentá-lo. Se a sobrecarregamos com negatividade, comparações, preocupações desnecessárias e hábitos danosos, terminamos por debilitá-la, afetando a nossa clareza e bem-estar. Vivemos em uma era onde a informação flui sem descanso, onde a cada dia estamos expostos a uma avalanche de estímulos que competem pela nossa atenção. Notícias alarmantes, imagens projetadas para gerar inveja, opiniões de desconhecidos, distrações constantes. Pouco a pouco, sem percebermos, permitimos que a voz da nossa própria mente se afogue no ruído exterior. Perdemos a capacidade de escutar o nosso próprio juízo e de nos conectarmos com o que realmente importa. Nos sentimos esgotados, ansiosos, incapazes de encontrar paz em meio à saturação. Proteger a nossa mente não significa evitar a realidade, nem nos encerrarmos em uma bolha, mas sim aprender a escolher com sabedoria o que deixamos entrar no nosso espaço mental. Significa questionar o que merece a nossa atenção e o que não merece. É compreender que não podemos encher a nossa mente de lixo e esperar que floresça clareza. A negatividade constante debilita o nosso espírito. As comparações nos roubam a paz. As preocupações desnecessárias nos ancoram ao medo. E os maus hábitos nos afastam da nossa melhor versão. Em compensação, quando cultivamos a prática do silêncio, da reflexão e da observação consciente, começamos a notar os efeitos do que consumimos. Aprendemos a valorizar a quietude, a dar espaço aos nossos próprios pensamentos, a limpar o excesso de ruído e encontrar clareza no essencial.
Não precisamos estar a par de cada crise global a cada minuto do dia, nem medir o nosso valor em função do que outros compartilham nas vitrines digitais deles. O que precisamos é proteger o nosso mundo interior como se de um jardim se tratasse, eliminando as ervas daninhas, cuidando das sementes que nos fortalecem, permitindo que o positivo crie raízes. A nossa mente se fortalece quando a nutrimos com aquilo que soma em lugar de subtrair. A leitura que inspira, as conversas que enriquecem, a arte que eleva, o descanso que restaura, o contato com a natureza que serena. É um ato de disciplina consciente aprender a selecionar o que nos rodeia e soltar o que intoxica a nossa percepção. À medida que reduzimos a contaminação mental e fortalecemos a nossa clareza, começamos a notar uma mudança profunda. Nos sentimos mais leves, mais presentes, mais no controle do nosso mundo interno. Já não reagimos automaticamente ao caos externo, mas sim escolhemos a nossa resposta com consciência. Deixamos de permitir que o desnecessário nos consuma e dirigimos a nossa energia em direção ao que realmente importa. E nesse processo, descobrimos um estado de paz que não depende das circunstâncias externas, mas sim da nossa capacidade para proteger e nutrir a mente que nos acompanha a cada dia. A nossa mente é um terreno fértil, onde as sementes dos nossos pensamentos crescem e se transformam na base da nossa realidade. Não basta plantar uma ideia uma só vez, é a repetição a que a arraiga profundamente. Aquilo que escutamos, lemos e dizemos uma e outra vez, molda a maneira como interpretamos o mundo e como nos vemos a nós mesmos. Se permitimos que a dúvida, a crítica interna e a negatividade se instalem na nossa rotina, logo se transformarão em crenças que definirão a nossa existência. Mas o contrário também é certo. Podemos reconfigurar a nossa mente mediante a repetição consciente de pensamentos que nos fortaleçam e nos impulsionem. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro para se adaptar e mudar, nos oferece uma oportunidade inigualável. Se substituímos narrativas destrutivas por afirmações positivas, leituras enriquecedoras e conversas construtivas, estaremos programando a nossa mente para responder de maneira diferente diante dos desafios. Como um rio que esculpe o leito dele com o tempo, a repetição de mensagens saudáveis cria novos caminhos neuronais que determinam a nossa maneira de agir e reagir. Aquilo que reforçamos com frequência se transforma na nossa segunda natureza. Um dos hábitos mais transformadores nesse processo é a prática da gratidão. A mente humana tende a se concentrar no que falta, no que não funciona, nas pequenas frustrações do dia a dia. No entanto, treiná-la para reconhecer o que já está presente, o que funciona e o que nos nutre, muda a nossa biologia. A gratidão diminui os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e eleva a serotonina e a dopamina, neurotransmissores essenciais para o bem-estar. Essa reconfiguração química fortalece a resiliência emocional e nos ajuda a encarar a vida com maior clareza e equilíbrio. Mas assim como podemos nutrir a nossa mente com pensamentos positivos, também podemos saturá-la com ruído desnecessário. A superexposição digital é um fenômeno que afeta profundamente a nossa capacidade de concentração e a nossa estabilidade emocional. Passar horas consumindo informação sem filtrar, especialmente em redes sociais e notícias alarmantes, gera ansiedade, insônia e uma sensação de constante insatisfação. O excesso de estímulos nos torna incapazes de desfrutar o presente. Estabelecer períodos de desintoxicação digital, criar horários sem telas e consumir conteúdo intencionalmente selecionado nos permite recuperar o controle sobre a nossa mente e as nossas emoções. O nosso ambiente físico também desempenha um papel fundamental na qualidade dos nossos pensamentos. Um espaço desordenado ou caótico pode se transformar em um reflexo do estado interno da nossa mente. O ruído constante e a falta de harmonia no nosso entorno geram uma sensação de inquietude e estresse. Em compensação, um ambiente limpo e organizado promove a clareza mental e a criatividade. A maneira como dispomos o nosso espaço influencia na nossa capacidade para nos concentrarmos e encontrarmos tranquilidade no nosso dia a dia. Nesse contexto, o silêncio se torna um recurso inestimável. Em um mundo saturado de distrações, aprender a ficar em calma com os nossos próprios pensamentos
se transforma em um ato de fortaleza. O silêncio não só nos permite recuperar energia mental, mas sim também é um espaço para a introspecção e a tomada de decisões sábias. Grandes pensadores e líderes encontraram na solidão um refúgio onde podem escutar com clareza a própria voz deles e desenvolver uma visão mais profunda sobre as vidas e propósitos deles. Integrar momentos de silêncio na nossa rotina nos ajuda a filtrar o ruído externo e a nos reconectarmos com o essencial. Assim como cuidamos da nossa alimentação para fortalecer o corpo, também devemos prestar atenção ao que alimenta a nossa mente. A informação, os livros que lemos, a música que escutamos e as conversas que temos, tudo contribui para a construção da nossa perspectiva do mundo. Uma dieta mental saudável consiste em escolher com intenção o conteúdo que consumimos, nos assegurando de que ele nos agregue valor, em lugar de nos intoxicar com mensagens que nos subtraem energia ou nos limitam. Finalmente, a companhia que escolhemos influencia diretamente na qualidade dos nossos pensamentos. Passar tempo com pessoas negativas ou tóxicas pode drenar a nossa energia e condicionar a nossa forma de ver a vida. Nos rodearmos de indivíduos que nos inspiram, nos apoiam e nos desafiam a crescer, nos permite evoluir em uma direção positiva. Os relacionamentos que cultivamos atuam como espelhos que refletem os nossos valores e aspirações. Ao escolhermos conscientemente aqueles que nos rodeiam, estamos configurando o ambiente no qual as nossas ideias e emoções prosperam. Em última instância, a repetição na programação mental não é só um hábito, mas sim uma ferramenta poderosa para moldar a nossa realidade. Aquilo que reforçamos com frequência se transforma na nossa identidade. Se cultivamos pensamentos de crescimento, gratidão e clareza, estamos construindo uma mente capaz de enfrentar os desafios com fortaleza e otimismo. Cada dia é uma oportunidade para reescrevermos a nossa história e decidirmos que narrativa queremos que guie a nossa vida. 15. O que é que te impede? Desde que nascemos, absorvemos ideias, valores e normas do mundo que nos rodeia. Muitos desses ensinamentos são úteis, nos ajudam a navegar pela vida e a compreender como funciona a sociedade. No entanto, em algum ponto do nosso crescimento, também adotamos crenças que, longe de nos impulsionar, nos limitam. São correntes invisíveis que nos prendem a uma versão restrita do que poderíamos ser. Elas nos fazem duvidar das nossas capacidades, nos sussurram que certos sonhos são grandes demais para nós e nos condicionam a aceitar menos do que realmente queremos. As crenças limitantes podem surgir de muitas fontes: a família, a educação, a cultura, as experiências passadas ou inclusive a opinião de outros. Talvez desde crianças escutamos que o sucesso está reservado só para alguns poucos, que o fracasso é algo vergonhoso, ou que as nossas aspirações não são realistas. Talvez tenhamos sido testemunhas do medo dos nossos pais, das frustrações deles ou da resignação deles, e sem percebermos, tenhamos adotado esses mesmos limites como nossos. Mas a pergunta é: por que deixamos que essas ideias nos definam? Por que damos como certo que o que aprendemos no passado é uma verdade absoluta? A resposta é simples: porque raramente paramos para questionar isso. Crescemos aceitando o que nos disseram, sem nos darmos a permissão de desafiar isso, sem analisar se essas crenças realmente nos servem ou se, pelo contrário, estão bloqueando o nosso crescimento. O primeiro passo para nos libertarmos dessas correntes é reconhecê-las. Observar que pensamentos nos detêm, que histórias contamos para nós mesmos e em que momentos nos sentimos incapazes ou insuficientes. Cada vez que surgir um "eu não posso", "eu não sou bom o suficiente" ou "isso não é para mim", é fundamental parar e perguntar: de onde vem essa ideia? Ela é realmente certa ou simplesmente é algo que eu aceitei sem questionar? Quando começamos a desafiar essas crenças, algo poderoso acontece. Percebemos que muitas delas nada mais são do que construções mentais, muros imaginários que edificamos com base no medo e na insegurança. E uma vez que entendemos que são só pensamentos, também descobrimos que podemos mudá-los. Podemos escolher o que acreditar, podemos transformar o "eu não posso" em "eu vou tentar", o "eu não sou suficiente" em "eu tenho o necessário para avançar", e o "isso não é para mim" em "eu posso aprender e melhorar".
O medo é outro dos grandes obstáculos que nos impedem de avançar. Ele nos faz imaginar o pior, nos paralisa e nos mantém na nossa zona de conforto, onde tudo parece seguro, mas nada realmente muda. No entanto, o medo não é um inimigo, é um sinal. Ele nos mostra onde estão os nossos limites autoimpostos e nos dá a oportunidade de superá-los. Em lugar de vê-lo como um freio, podemos aprender a usá-lo como um indicador de crescimento. Se algo nos assusta, provavelmente significa que estamos a ponto de nos expandirmos, de rompermos com uma velha crença e darmos um passo em direção ao desconhecido. As influências externas também desempenham um papel crucial na nossa mentalidade. Estamos rodeados de opiniões, expectativas e pressões sociais que podem moldar a nossa percepção do que é possível. Sem percebermos, podemos estar vivendo de acordo com as expectativas de outros, seguindo um caminho que não é o nosso, simplesmente porque nos disseram que era o correto. Mas no fim das contas, só nós podemos decidir que direção tomar. Só nós podemos definir o que significa o sucesso, a felicidade e a realização pessoal. Nos libertarmos dessas amarras mentais não é um processo imediato. Requer valentia, introspecção e prática. Mas cada pequena vitória nesse caminho, cada crença questionada e substituída por uma mais poderosa, nos aproxima um pouco mais da vida que realmente queremos. E quando deixamos de permitir que o medo, as crenças limitantes e as influências externas ditem o nosso destino, nos transformamos nos verdadeiros arquitetos da nossa realidade. Então a pergunta que você deve se fazer é: o que está te impedindo? Que história você está contando para si mesmo que te impede de avançar? E mais importante ainda, o que aconteceria se você decidisse mudar essa história hoje? Muitas vezes, o que nos impede não é só uma crença limitante, mas sim a identidade que construímos em torno dela. Contamos histórias sobre quem somos, o que podemos alcançar e o que está destinado a nós, sem percebermos que essas narrativas podem se transformar em prisões invisíveis. Desde cedo, absorvemos mensagens do ambiente, da nossa família, da sociedade e das nossas próprias experiências, e com o tempo, essas ideias se transformam em etiquetas que levamos conosco. Eu sou tímido, eu não sou bom para isso, eu não tenho sorte. Mas o que aconteceria se nos atrevêssemos a questioná-las? Se em lugar de nos definirmos pelo nosso passado, escolhêssemos nos construir a partir do presente? A mudança assusta porque significa entrarmos no desconhecido. Inclusive, quando a nossa situação atual nos parece dolorosa, muitas vezes preferimos nos mantermos nela, porque pelo menos sabemos com o que podemos contar. O sofrimento familiar é um refúgio enganoso que nos faz sentir seguros na previsibilidade dele. É por isso que muitas pessoas repetem padrões destrutivos, relacionamentos tóxicos ou rotinas que lhes roubam energia e entusiasmo. A verdadeira pergunta não é por que a mudança é difícil, mas sim por que estamos dispostos a tolerar o que nos faz infelizes, só porque nos é familiar. A chave está em aprender a confiar em que o novo, embora incerto, pode trazer consigo um bem-estar maior do que jamais experimentamos. O nosso cérebro não é um ente estático, é um órgão em constante mudança e adaptação. A neuroplasticidade nos demonstra que as nossas crenças não estão gravadas em pedra. Quando desafiamos um pensamento limitante e o substituímos por outro mais construtivo, literalmente estamos reconfigurando as nossas conexões neuronais. Pessoas que em algum momento da vida se sentiram presas na mentalidade delas, conseguiram se transformar, demonstrando que a mudança é possível. Um empreendedor que alguma vez acreditou que não era inteligente o suficiente para ter sucesso pode, através da prática e da experiência, desenvolver a segurança de que é capaz. A chave está na repetição. Quanto mais alimentamos uma nova crença com ações alinhadas a ela, mais forte ela se torna. A sensação de não ser suficiente é uma das armadilhas maiores do desenvolvimento pessoal. Muitas pessoas, inclusive aquelas com conquistas notáveis, sentem que a qualquer momento serão desmascaradas como fraudes. Essa síndrome do impostor se alimenta da comparação e da constante busca de validação externa. No entanto, a verdadeira confiança surge quando aprendemos a nos validarmos a nós mesmos. Em lugar de esperar que alguém nos diga que somos capazes, podemos começar a agir como se já acreditássemos nisso,
até que essa sensação se transforme na nossa nova realidade. A autovalidação é um músculo que se fortalece com a prática. O progresso nem sempre vem em forma de transformações drásticas. Muitas vezes, as mudanças mais significativas começam com pequenas ações repetidas no tempo. Um hábito aparentemente insignificante, como escrever 3 coisas pelas quais somos gratos a cada noite, ou tirar 5 minutos por dia para refletir sobre os nossos pensamentos, pode ter um impacto profundo na nossa mentalidade. A chave está na constância e na intenção. Cada pequeno passo que damos em direção à pessoa que queremos ser soma mais do que imaginamos. Somos o reflexo das pessoas com as quais passamos mais tempo. O nosso ambiente molda a nossa percepção do mundo, de nós mesmos e do que é possível. Nos rodearmos de pessoas que nos inspiram e desafiam a sermos melhores pode marcar a diferença entre a estagnação e o crescimento. Não se trata só de eliminar influências negativas, mas sim de buscar conscientemente aqueles relacionamentos que nos nutram e nos impulsionem a sermos a nossa melhor versão. Nem todo medo é um sinal de perigo. Às vezes, o medo é simplesmente um sinal de que estamos a ponto de crescer. A diferença entre o medo que nos paralisa e o que nos impulsiona está na emoção que o acompanha. Se o medo vem da insegurança e da dúvida, pode estar ancorado em crenças limitantes. Mas se o medo vem com um lampejo de emoção e curiosidade, é possível que ele esteja nos indicando o caminho em direção a algo significativo. Aprender a escutar essa distinção pode ser a chave para avançarmos em direção a uma vida mais autêntica e plena. A mudança, a evolução e a transformação não são processos lineares nem instantâneos, mas o importante é lembrar que sempre temos o poder de nos redefinirmos, soltarmos o que nos pesa e construirmos uma identidade alinhada com a pessoa que queremos ser. Não espere para mudar. A mudança é uma das constantes da vida, mas a maioria das pessoas a enfrenta só quando não tem outra opção. Esperamos que uma crise nos sacuda, que a dor nos impulsione ou que as circunstâncias externas nos obriguem a agir. No entanto, a verdadeira transformação ocorre quando tomamos a iniciativa antes que a vida nos force a fazer isso. Aqueles que aprendem essa lição descobrem que o poder da mudança não reside na reação, mas na decisão consciente de evoluir antes que seja tarde demais. Egan Bernal, o ciclista colombiano, é um testemunho vivo dessa filosofia. Em 2022, ele sofreu um acidente devastador que quase lhe custou a vida. A coluna vertebral dele ficou comprometida, a mobilidade em risco e a carreira em dúvida. Mas em vez de se render, ele escolheu lutar. Ele escolheu o caminho difícil da recuperação, quando outros teriam encontrado desculpas para parar. A história dele é uma lembrança de que, embora nem sempre possamos controlar o que nos acontece, podemos decidir como responder. Mas aqui reside o ponto-chave. Por que esperar um acidente, uma perda ou uma crise para agir? O erro comum é postergar a mudança até que a dor se torne insuportável. Não tomamos medidas para melhorar a nossa saúde até que um diagnóstico nos assusta. Não fortalecemos os nossos relacionamentos até que um rompimento nos obriga a refletir. Não buscamos crescimento pessoal até que nos sintamos estagnados. Mas, e se pudéssemos nos adiantar a esses momentos? E se em vez de esperar que a vida nos impulsione, nós mesmos nos colocássemos em movimento? Para treinar essa mentalidade de mudança proativa, podemos adotar 3 estratégias fundamentais. Primeiro, imagine que o pior já passou. Projete a sua mente para um futuro no qual uma crise te atingiu e pergunte-se: o que eu lamentaria não ter feito? Essa técnica nos permite ver a urgência das nossas ações a partir de uma perspectiva diferente. Ela nos afasta da comodidade do presente e nos obriga a avaliar o que realmente importa. Se você soubesse que dentro de 5 anos você olharia para trás e desejaria ter começado algo hoje, por que não começar agora? Segundo, aceite o desconforto de maneira voluntária. A comodidade é viciante, mas o crescimento raramente ocorre dentro dela. Introduzir pequenos desafios diários, como acordar um pouco mais cedo, fazer exercício quando não está com vontade ou enfrentar uma conversa difícil, nos treina para abraçar a mudança sem necessidade de uma crise que nos obrigue a fazer isso.
O desconforto escolhido nos fortalece para quando a vida nos lançar desafios inesperados. Terceiro, pergunte-se o que você faria se só tivesse um ano de vida. Essa pergunta não é um convite ao pânico, mas sim um exercício de clareza. Ela nos ajuda a identificar o que é verdadeiramente essencial e a deixar de lado o irrelevante. Muitas pessoas passam anos presas em trabalhos que odeiam, relacionamentos que não as preenchem ou rotinas sem sentido. Mas se soubessem que o tempo é limitado, tomariam decisões mais valentes. A realidade é que o tempo sempre é limitado, só que costumamos ignorar isso até que seja tarde demais. A chave está em não esperar que um terremoto nos obrigue a nos movermos. Não é preciso um acidente como o de Bernal para despertar para a necessidade da mudança. Podemos tomar a iniciativa agora. Podemos decidir aqui e hoje sermos os arquitetos da nossa transformação, em vez de sermos simples espectadores das circunstâncias. A vida sempre trará desafios, mas quem aprende a mudar antes que a vida o obrigue, descobre uma verdade poderosa. O verdadeiro controle não está no que acontece, mas sim em como decidimos agir antes que aconteça. Se você gostou do nosso vídeo, curta, se inscreva no canal e comente para que o YouTube saiba que esse tipo de vídeo ajuda pessoas como você, e assim possamos continuar criando mais vídeos semelhantes no futuro.